Vamos lá. Quando você começa a sua abordagem com seus alunos e quando você começa ali os seus treinamentos, qual é o ponto-chave de o profissional fazer? Porque, vamos supor, às vezes o profissional ele já faz uma limpeza de pele, mas ele te procura porque ele quer fazer agora uma limpeza de pele de excelência. O que é a limpeza de pele de excelência? É lógico que tem essa questão da personalização, que eu acho que é fundamental. Por onde começar essa limpeza de pele de excelência? Existem 2 pontos chaves: avaliação e extração. Ponto. Se você se dedicar a dominar essas 2 etapas, meio caminho já está andado. Se você tiver ainda dificuldade na avaliação, na escolha dos produtos, mas você dominar técnica de extração, isso já é o suficiente para você se diferenciar. O que eu percebo? Hoje, nos meus treinamentos, eu ensino algumas formas diferentes de extração. Extração manual, extração com agulha e dentro de cada uma delas, movimentações diferentes. Você ainda usa cureta? Não. Não usa mais? Nunca usei. Nunca usou? Nunca usei. Eu usava a cureta assim, muito pontualmente para dentro da orelha, Aham. uma lateral de nariz que hoje eu não utilizo mais. Então, hoje, talvez em um paciente a cada 100 e para a região da orelha e só. Então, hoje é manualmente e com agulha. E com a agulha existem técnicas em que você nem perfura a pele. Sim. Então, você lesiona muito pouco, muito pouco. Então, dominar técnica de extração é um ponto-chave, porque eu mesma, como paciente, já fiz várias limpezas de pele em que eu saí e tive de remanejar compromisso, porque eu não tinha coragem de sair com a pele naquela condição. Então, pele muito vermelha, muito inchada, marcada, hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, dedicar-se à extração. Uma vez que você domina a técnica de extração, aí você vai pensar na personalização partindo de que ponto? A avaliação. As pessoas estão no piloto automático. Se você faz uma avaliação com escuta ativa em todas as etapas, tudo que você precisa saber para escolher produto, equipamento e indicação de qualquer coisa que seja, teu paciente vai trazer de informação ali. Só que as pessoas fazem a avaliação no automático. Preenche aí. Realmente, não dá para cobrar por uma consulta dessa. O paciente preenche uma folha, você fala, vambora, deita na maca? Não dá. Mas se você dedica tempo à avaliação, até a tua avaliação ela é cobrada. Então, avaliação e extração, esses são os 2 pontos chaves para começar a brincadeira. Eu falo, Pamela, de 3 pontos chaves no período de avaliação. Alguns pontos importantes. A avaliação, ela começa visual, auditiva e palpatória. Perfeito. Visual por quê? A partir do momento que seu paciente ele entra na clínica, ele já tem que ser observado desde o momento que ele entrou na clínica. A forma com que ele chegou, já dá uma olhadinha na pele dele, nas vestimentas, se ele é uma pessoa que se cuida, se não se cuida. Depois, vai fazer ali o preenchimento prévio da ficha de anamnese, ele vai para sua cadeira lá, sentar na sua frente para vocês baterem um papo antes. Eu acho importante esse bate-papo antes de ir para a maca direto. E você vai entender as expectativas do paciente, qual é a principal queixa do paciente, né? A queixa principal dele. Ali você vai fazendo uma análise auditiva, perguntas específicas. Existem as perguntas fechadas e as perguntas abertas. E aí você escuta o paciente falar, deixa ele vai te dar o caminho das pedras. E aí depois você deita na maca, antes de pensar já pegar ali, às vezes, lógico que a Pamela vai dar muito mais essas dicas, você deixa já alguns produtos previamente escolhidos, né? Mas na hora de personalizar, você vai fazer uma análise palpatória, verificar ali a pele dele e aí pegar os produtos que são mais específicos, né? Então, esses 3 pontos da limpeza de pele, eu acho fundamental. E eu vou contar um caso para você. Fazia algum tempo já que eu não fazia limpeza de pele, eu aplicando, né? E aí agendou um paciente sábado lá, um homem, porque lá na clínica geralmente eu atendo mais homens. E era um senhor e eu não conhecia ele. Chegou lá a primeira vez, era a filha dele deu de presente para ele. Pamela, mas tinha tanto comedão, tanto. Tanto dos 2 lados era muito engraçado. Nas 2 regiões aqui próximas ao zigomático tinha muito. E alguns milhos na área dos olhos. E eu fui lá, fiz todo o atendimento, tal. Realizei a limpeza de pele nele. E aí o que incomodava muito dele eram os cravos. E a esposa incomodava muito que ele tinha uns milhos embaixo dos olhos. Então assim, delicado profissional fazer remoção de milhos, principalmente próximo à área dos olhos. E aí eu também dei uma vacilada, e eu confesso aqui, porque eu não perguntei pra ele, assim, geralmente sábado as pessoas marcam vários compromissos, né? Eu não perguntei o que ele ia fazer. Quando finalizou a limpeza de pele, apliquei o filtro solar e tal,
homens, não vai passar um filtro solar com base, né? Pergunte antes. Aí eu falei assim, o senhor vai sair, vai pra casa aqui, porque deixa um tempo pra lavar o rosto. Aí ele falou assim, não, agora a gente vai pro aniversário. Aí eu falei assim, graças a Deus eu fiz uma limpeza de pele boa. Porque ele saiu com o rosto ok, sem estar vermelho, sem estar marcado, com filtro solar adequado para a pele dele. E aí eu falei para a esposa dele, depois manda um feedback. Ele tem 65 anos, primeira vez que ele fez limpeza de pele. Aí hoje a gente recebeu um feedback, que ele adorou, que ele não para de falar da limpeza, que tirou os cravos. Então, assim, esse segredo que você falou da extração é fundamental, né, Pamela? Sem dúvidas. E casar as duas coisas que você mencionou. Você falou de 3 etapas, né, na avaliação, 3 pontos ali chaves. E casar essas informações. Porque não necessariamente o que você escuta casa com o que você vê. Ou o que você vê não é o suficiente. Falta algo para ser escutado. Então, quando eu faço a avaliação, eu inicio com o preenchimento da ficha de avaliação. O paciente está na minha frente, eu faço num formato bate-papo, algumas perguntas, refaço mesmo as que ele já preencheu na ficha, porque eu quero entender se ele preencheu com pressa, se ele pulou etapas, se ele simplesmente colocou ali sim e não, sem nem se importar com o que estava lendo. Então, eu refaço com ele e quando eu levo ele para a maca, eu faço perguntas, eu olho e eu toco. Então, eu ainda brinco, olha, agora vamos ver se tudo que você me disse casa com o que eu vou enxergar aqui na maca, com o que eu vou olhar na maca. Então, é você se atentar a esses pontos, mas depois casar as informações. Então, tá ali equilibrado, faz sentido, o que ele te trouxe de informação realmente casa com o que ele tá apresentando em pele. E outra coisa legal com que você comentou, que a queixa dele era uma e a queixa da esposa era outra. E ela pediu para entrar na sala ainda, para acompanhar. Alinhamento de expectativa. Tem muito profissional que é excelente, mas faz o quê? Começa a fazer o que acha, com a percepção ali técnica dele, o que ele acha que tem de fazer. Então, você se dedica a fazer uma extração no nariz, o nariz ficou limpo. Aí chega no queixo, na região mental, já não tem mais emoliência, o teu paciente ele tinha queixa do quê? De região mental. Então, você fez o quê? O que você queria, o que você enxergava como necessidade, ou o que o teu paciente estava buscando. Então, alinhamento de expectativa e identificação de principal queixa. O que incomoda o teu paciente, o que ele quer, o que ele espera de resultado. Você não pode prestar serviços com base no que você acha relevante. Esses dias, eu atendi uma paciente adolescente. E preocupante, cada vez mais novos eles vêm já com presença de cravo ou mesmo lesão inflamatória. Eu peguei um paciente com 5 anos, já com cravinhos, imagina. 5 anos de idade? 5 anos. 5 anos de idade, Cara, um bebê, pele eudérmica linda e pontinhos de cravo já. Meninas com 10, 11, 12 já é assim. Normal, o comum, né? Já é o normal. Então, peguei lá uma paciente, ela tinha muito processo inflamatório em lateral de face, em região mental, e tinha alguns cravinhos no nariz, e a mãe falava mais do que a paciente. Obviamente, eu ouvi tudo que a mãe tinha para falar, mas em seguida eu falei assim, e você, fulana? Para paciente adolescente, o que te incomoda? Quando você se olha no espelho, por que você tá aqui hoje? E o que incomodava ela era totalmente diferente do que incomodava a mãe. Então, por que nesse caso, por exemplo, eu vou fazer uma extração em região de nariz, em que vai incomodar, porque nariz incomoda um pouco mais que o restante do rosto, sendo que essa adolescente, ela nem se importa com os cravinhos do nariz, ela se importa com todo o restante. Então, eu começo pela queixa da paciente, e é importante que a gente ouça o que o paciente tem para dizer, mesmo quando ele vier com o marido, com a mãe, com o vizinho. E por aí vai. É verdade. E tem alguns mitos, né, Pamela, referente ao formato da limpeza de pele, que eu digo assim, as indicações. Por exemplo, pele com acne, melasma principalmente. Como que você aborda esses casos? Totalmente diferente de uma pele com acne somente comedogênica, por exemplo, ou uma pele sem grandes queixas. Qualquer paciente que venha com melasma ou que venha com outras hiperpigmentações, eu já começo que não utilizo fontes de calor. Não utilizo fontes de calor, não porque o vapor da limpeza de pele vai piorar essa mancha se você posicionar de forma adequada ou num tempo ali muito pequeno, por precaução. Excesso de inflamação faz com que essa pele responda de forma irritativa, de forma exagerada. E ela já tem ali um processo inflamatório e já responde de forma exagerada por ter a hiperpigmentação, principalmente o melasma. Então, menos é mais. Todo cuidado é pouco. Então, nesses casos, eu não utilizo fonte de calor, não faço grandes associações, tomo cuidado com a esfoliação, com o atrito da esfoliação, porque eu posso lesionar a pele já no momento de esfoliação. E com o único esfoliante, eu ainda consigo adaptar N possibilidades. E pensando num quadro de acne, por exemplo, acne comedogênica e acne inflamatória eu trato de forma distinta.
Inclusive, quando eu me formei, acne grau 1, acne comedogênica, que hoje chamamos de comedogênica, a gente enxergava, ou via, escutava, aprendia, que era uma acne não inflamatória. A gente dividia como acne Verdade. inflamatória e acne não inflamatória e partia da elaboração do protocolo. Hoje a gente já sabe que mesmo num grau 1, mesmo numa acne comedogênica, eu já tenho uma inflamação subclínica. Então eu preciso o quê? Quando eu tenho uma inflamatória, ou seja, com lesões inflamadas visíveis, ter mais cuidado ainda. Porque além da inflamação subclínica que eu tenho em qualquer pele que me procure para uma limpeza de pele, se tem ali comedão presente, eu vou ter o quê? Mediadores inflamatórios sendo liberados por qualquer agressão. Então, eu tenho que desinflamar, dessensibilizar essa pele. Então, a conduta, desde a escolha dos produtos, recursos eletroterápicos e mesmo a técnica de extração, tem de ser diferente de acordo com a necessidade de cada pele. Então, peles inflamadas. Uma coisa boba, por exemplo, é não utilizar um esfoliante mecânico ou físico. Não fazer manipulação sobre lesão purulenta, lesão inflamada. Porque eu posso aumentar o quadro inflamatório, eu posso gerar uma proliferação bacteriana, pode ser incômodo e esse destamponamento das lesões me piora aí, ao invés de eu melhorar essa pele. Então, cada uma das alterações que você mencionou, a gente trata de forma diferente. Pamela.